Galera, então eu vou gravar a resolução de alguns exercícios da lista sobre integral definida para dar uma esclarecida na mente de vocês também, tá? Então, para começarmos, essa questão 1, que é o I1, e aqui tinha um erro, que era 2, não 3, né? Então, ele dá 3 integrais e a solução dessas 3 integrais definidas. Ele pede que, utilizando das propriedades sobre integrais definidas e os resultados aqui do enunciado, você calcule cada uma das integrais que tem aqui. Então, olha só, para começarmos nessa letra A, nós temos que essa integral pode ser aberta como integral de 6x avaliado de 1 até 2, menos integral de 1 dx avaliado de 1 até 2, dx sempre. Esse 6 pode trazer para fora da integral. 6 integral, nossa, a integral ficou bonita. Integral de 1 até 2 de x dx, menos integral de dx avaliado de 1 até 2. Essa integral aqui, a integral de x avaliado de 1 até 2, está aqui, ó. Integral de x avaliado de 1 até 2 é igual a 3 meios. Então, aqui nós temos 6 vezes 3 meios. E a integral de dx avaliado de 1 até 2 é igual a 1. Está aqui, ó. E 3 igual a 1. Então, menos 1. 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. 9 menos 1, 8. Então, essa integral aqui é igual a 8. Letra B. Eu posso começar fazendo o quê? Distribuindo essa multiplicação. 2x vezes x vai dar 2x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x dx. Separa agora em duas integrais. 2x ao quadrado dx mais integral de 2x dx. Esse 2 e esse 2 eu posso jogar para fora da integral. Então, eu fico com 2 vezes a integral de x ao quadrado dx avaliado de 1 até 2, mais 2 vezes a integral de x dx avaliado de 1 até 2. Essa integral de x ao quadrado está aqui, ó. Ela é igual a 7 terços. Então, tenho 2 vezes 7 terços, mais 2 vezes integral de x, 3 meios. Simplifico aqui. Aqui eu vou ficar com 14 terços, mais 3. 3 vezes 3, 9. Estou somando os dois números, ó. O 14 terços e o 3. 3 vezes 3, 9. 9 mais 14, 23. 23 terços. Letra C. Eu vou fazer o que na letra C? Vou aplicar a distributividade também. De 1 até 2. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 1 vezes x, menos 1x. Então, menos 2 com menos 1, menos 3. Vamos juntar tudo aqui já. Menos 3x. Mais 1 vezes 2, 2. Agora, para fazer o quê? Separar cada um deles. Veja bem, que aqui nós vamos ter integral de x ao quadrado avaliado de 1 até 2, que é 7 terços, menos 3 vezes a integral de x
Porque ó, aqui eu ficaria com integral de 3x, o x vem para fora. Integral de x é 3 meios. Mais 2 vezes a integral de dx, que é 1. Então, aqui nós ficamos com 7 terços menos 9 meios mais 2. Só obter agora o mínimo múltiplo comum deles, que é 6. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 7, 14. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 9 é 27. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 2, 12. Então, 14 mais 12 dão 26. 26 menos 27 dá menos 1 sexto. Ah, professor, mas é o negativo. Aqui nós só estamos calculando a integral indefinida, não tem relação nenhuma com área ainda, tá? E nessa última, novamente, você resolve o quadrado e calcula a integral. Só vou pausar aqui para daí pegar a próxima questão, tá? Aqui também pede-se para calcular a integral indefinida, aliás, a integral definida. Só que nesse caso, ele não estipula valores para algumas funções que eu vou utilizar para resolver estas. Então, aqui eu tenho que resolver a integral e depois avaliar ela nesse intervalo. Então, para a gente começar, ó, como eu tenho um x multiplicando, eu vou distribuir esse x. Aí eu vou ficar com integral de menos 1 até 2 de x, porque ó, x vezes 1x, mais x vezes x ao cubo, x na quarta, dx. Agora eu vou fazer o quê? Calcular a integral. Integral de x, x ao quadrado sobre 2. Integral de x na quarta, x na quinta sobre 2. Aliás, sobre 5, né? Sobre 5. E agora eu vou avaliar isso daqui do menos 1 até 2. O que significa fazer isso? Quer dizer que eu vou substituir o 2 na função, vou calcular o valor numérico, e vou fazer menos esse valor aqui substituído na função. Ou seja, vamos começar com o limite superior aqui com o intervalo de integração superior aqui, no 2. Então, eu vou fazer 2 elevado ao quadrado, dividido por 2, mais 2 elevado a 5, dividido por 5. Isso daqui é com esse limite superior. Menos. Agora eu vou substituir com o inferior. Menos 1 elevado ao quadrado, dividido por 2, mais menos 1 elevado a 5, dividido por 5. Resolvendo, aqui nós ficamos com 4 meios, mais 2 elevado a 5, dão 32. 32 quintos. Menos 1 elevado a 2, dá 1 positivo. Menos 1 elevado a 5 vai dar negativo. Junta agora aqui. Bom, 4 meios é o mesmo que 2. 5 vezes 2, 10, mais 32, 42 quintos. 42 quintos. Menos 2 vezes 5, 10. 5 vezes 1, 5. 2 vezes menos 1. Deixa eu apagar aqui para ficar mais organizado. Vamos tirar o múltiplo comum de 2 e 5, que é 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, agora ficamos com 42 quintos menos
5 menos 2, 3. 3 décimos. Para concluir, então, 42 quintos eu posso escrever como 84 décimos. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o numerador e denominador aqui e multiplicando por 2. Por que eu estou multiplicando por 2? Para obter um 10 no denominador, que é o mesmo que tem aqui. Menos 3 décimos. 84 menos 3, 81. 81 décimos é o resultado dessa integral definida. Vamos lá para a próxima, então. Vamos apagar aqui. Não vou resolver todas, tá? Mas algumas, trazer uma luz para vocês. Então, a 3, primeiro passo aqui, não precisa distribuir nada, porque já está prontinho, que coisa mais linda, ó. Então, eu tenho integral de menos 3 até 0. Aliás, de x ao quadrado menos 4x mais 7, avaliado de menos 3 até 0. Como aqui é subtração e aqui é soma, eu posso calcular cada integral individualmente. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, menos integral de 4x, 4x ao quadrado sobre 2. Integral de 7, 7x. Isso daqui está sendo avaliado de menos 3 até 0. Vejam bem que aqui vai acabar simplificando, né? 4 dividido por 2, 2. 2x ao quadrado. E aqui, não, aqui é o 3 da questão, né? Agora, substituindo. Começa sempre pelo limite superior. O limite superior é 0. Como todos eles aqui dependem de x, então isso aqui vai zerar tudo. Vai dar 0, menos 0, mais 0. Ó, aqui dá 0, 0, 0. Agora menos. Agora vem o menos 3. Menos 3 elevado a 3. Menos 3 elevado a 3, dividido por 3. Menos 2 vezes menos 3 ao quadrado. Mais 7 vezes menos 3. Isso daqui zera tudo, vai ficar só aqui o menos, abre parênteses. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, aqui vai ficar menos 27 sobre 3. Menos 3 ao quadrado fica 3 positivo. 3 vezes 2, 6. Menos 6. Vejam bem, ó. Isso daqui vai ficar positivo. Negativo com positivo, negativo. Menos 6. E 7 vezes 3, 21. Também negativo. 27 sobre 3 é o mesmo que 9, né? 27 dividido por 3, 9. Menos 9, menos 6, menos 21. 9 com 21 dão 30, 36. Isso daqui dá menos 36. Com esse menos aqui de fora, fica mais 36. E aí terminou a resolução dessa questão 3. Questão 4. Integral de dx, e na verdade dx sobre x sobre 6 é o mesmo que 1 sobre x na sexta dx, que está sendo avaliado de 1 até 2. Percebam que como aqui o denominador expoente é 6, eu posso jogar ele para cima com o 6 negativo. Ou seja, isso daqui pode ser escrito como integral de x na menos 6 dx avaliado de 1 até 2. Integral de x na menos 6, regra da potência. Soma 1 no expoente, então menos 6 mais 1, menos 5, e divide pelo expoente que sobrou. E isso daqui está sendo avaliado de 1 até 2. Como o expoente é negativo, eu posso jogar isso daqui para baixo, né? Então, eu posso escrever isso como menos
1 sobre 5x elevado a 5. Avaliado de 1 até 2. Lembram que nós fizemos aqui? Tornamos negativo para jogar para cima o x. Agora eu vou fazer o quê? Se está negativo, jogo para baixo para ele ficar positivo. Esse menos mais com menos, negativou a fração toda. E agora substituir então. Menos 1 sobre 5 vezes 2 elevado a 5, menos 1 sobre 5 vezes 1 elevado a 5. 2 elevado a 5, 32. Menos 1 sobre 5 vezes 32. Menos 1 elevado a 5 dá 1. Então, aqui vai ficar menos 1/5. 5 vezes 32 vai dar 10, 160. Tá? Então, aqui eu fico com menos 1 sobre 160 mais 1/5. Para finalizar, então, o mínimo múltiplo comum entre os dois, que é o próprio 160. 160 dividido por 160 dá 1. Vezes 1, 1. 160 dividido por 5 dá 32. 32 vezes 1, 32. 32 menos 1, 31 sobre 160. Esse é o resultado dessa integral da questão 4. Certo? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15, 6, 160. Depois, se quiser conferir, dá para conferir também. Vamos apagar aqui. Qualquer dúvida depois também vocês podem me mandar, tá? Agora a questão 5. Integral de 4 até 9 de 2t. Vejam bem que aqui nós temos raiz de t. Raiz de t eu posso fazer o quê? Escrever como uma potência. Raiz de t é o mesmo que t elevado a 1 meio. dt. Agora eu faço o quê? Esse 2... Bom, vamos deixar esse 2, não está atrapalhando em nada mesmo. 2t elevado a 1 vezes t elevado a 1 meio dá t elevado a 3 meios. Bases iguais, mantém a base, somos expoentes. dt. Isso daqui avaliado de 4 a 9. Calculando a integral, então, vai ficar 2 vezes t elevado a, soma 1 no expoente, 3 meios, mais 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 5 meios. Então, aqui vai ficar t elevado a 5 meios. E aí, dividir por 2, 5 meios, é o mesmo que multiplicar por 2/5. Que vai ser avaliado de 4 a 9. Vejam bem, eu somei 1 no expoente, pela regra da potência, certo? Deu 5 meios. Agora, eu iria dividir, então, isso daqui por 5 meios. Dividir por 5 meios é o mesmo que multiplicar pelo inverso de 5 meios. Agora, só multiplica aqui, t na 5 meios, e aqui 2 vezes 2, 4. 4 sobre 5. Avaliado de 4 até 9. O que eu posso fazer ainda? Eu posso ainda reescrever essa potência como raiz novamente. Que aí eu ficaria com 4/5 da raiz
quadrada de t elevado a 5, avaliado de 4 até 9. Logo, nós teríamos o quê? 4/5 da raiz quadrada de 9 elevado a 5 menos 4/5 da raiz quadrada de 4 elevado a 5. Aí você pode jogar tudo isso aqui na calculadora, porque vai dar um número bem exorbitante. E assim você já tem o resultado final. Beleza? Uma maneira, se você estiver fazendo isso aqui, uma avaliação que você não vai estar utilizando prova, não vai estar utilizando, por exemplo, calculadora, é fazer assim, ó. Raiz, como a raiz é quadrada, então você tem 9 ao quadrado vezes 9 ao quadrado vezes 9. Certo? Porque, ó, 9 na 5, 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Menos 4/5 de raiz quadrada. Mesma ideia, 4 na 2, vezes 4 na 2, vezes 4. Por que isso? Porque se a raiz é quadrada e esses daqui estão elevados ao quadrado, eu posso tirar eles da raiz. Ou seja, 4/5, raiz quadrada com quadrado, sai da raiz. Raiz quadrada com quadrado, sai da raiz também. E o outro continua na raiz. Menos 4/5. Tem ao quadrado, sai e sai. E o outro continua. Raiz quadrada de 9, ou melhor, 9 vezes 9, 81. Raiz de 9, 3. Menos 4/5. 4 vezes 4, 16. Raiz de 4, 2. 81 vezes 3 dá 3.243. Menos 4/5 vezes 32. Agora eu tenho 243 vezes 4/5 e aqui 32 vezes 4/5. 243 menos 32, 211 vezes 4/5. Eu só subtraí os dois da frente porque a fração é a mesma. Isso pode estar válido, eu deixo a fração em evidência, tá? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 844/5. Se você quisesse multiplicar aqui primeiro e depois subtrair, o resultado também daria correto, tá? Só iria mudar a forma de resolver mesmo, mas nada de muito gritante, tá bom? Vou pausar aqui para apagar. Essa questão 6 parece assustadora, mas não é. Aqui, primeiro, porque ela está sobrando um dy, então isso assusta, mas não tem nada a ver, né? Integral de 1 sobre raiz de 3y mais 1 dy. Primeira coisa, claro, você vê uma raiz, você pensa, bah, vai recair naquelas trigonométricas. Mas antes disso, tenta uma substituição. Olha o que você tem aqui dentro da raiz. 3y mais 1. Então, eu vou chamar de u 3y mais 1. Então, o du vai ser igual, a derivada disso é 3. 3dy. Mas eu preciso só do dy para substituir, porque não tem um 3 aqui. Então, esse 3 vem para cá multiplicando o du. Du sobre 3 é igual a dy. Ou seja, substituindo a integral. Integral de 0 até 1, de 1 sobre raiz de t, que multiplica o dy. E o dy é igual a du sobre 3. Como aqui nós temos du sobre 3 e 1 sobre raiz de t, eu posso escrever isso como 1 sobre 3 raiz de
t. D de t não, né, professor? É u, né? Por que eu estou usando t se eu usei u para substituir? É u. 3 raiz de u. Certo. Só recapitulando, tá? Eu não sei porque eu botei t aqui, nada a ver. O que eu estou utilizando na substituição é u igual a essa expressão. Então, no lugar da expressão, eu coloco u, certo? Agora, como resolver essa integral? Bom, relembrando que eu posso escrever essa raiz como uma potência. Raiz de u é o mesmo que u elevado a 1/2. Deu? E ainda, eu posso tornar essa potência aqui negativa. Então, eu fico com 1/3 e o u vem para cima com o expoente menos 1/2. Deu? Continuando a resolução, para calcular a integral eu faço o quê? Somo 1 no expoente. Menos 1/2 mais 1 vai dar 1/2 positivo. Ou seja, vai ficar u elevado a 1/2 positivo. Que já estava 1/3 aqui na frente, né? Então, 1/3 de u elevado a 1/2. Recapitulando o que eu fiz. Esse 1/2 aqui, vamos fazer o seguinte. Esse 1/3, para ele não ficar confuso, vamos jogar ele aqui para fora da integral já. 1/3 da integral de 0 até 1 de u elevado a menos 1/2. Usando a regra da potência, eu vou fazer o quê? Somar 1 no expoente. Então, se eu vou somar 1 menos 1/2 vai dar 1/2. Ou seja, essa integral ali, ela é igual a u elevado a 1/2 positivo. E isso daqui tudo está sendo avaliado de 0 até 1. Ou seja, isso daqui é 1/3 de raiz quadrada de u, avaliado de 0 a 1. Quem é o u? 3y mais 1. Então, isso daqui é 1/3 de raiz quadrada de 3y mais 1, avaliado de 0 até 1. E agora está difícil, né? Primeiro substitui por 1. 1/3 da raiz quadrada de 3 vezes 1 mais 1. Menos 1/3 da raiz quadrada de 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Raiz de 4, 2. 1/3 vezes 2. Menos. Isso daqui dá 0. Raiz quadrada de 1, 1. Então, aqui fica 1/3. Então, 2/3 menos 1/3 dá 1/3. Esse é o resultado final dessa integral aqui. E essa ideia da substituição, eu também aplico aqui na 7. Porque, olha só, a 7, seno de x, cosseno de x. Então, eu chamo de u seno de x, du o cosseno de x. Então, eu vou ter a integral avaliada de π sobre 4 a 3π sobre 4 de u du. Ó, u du. Usando a regra da potência, eu vou ficar com u elevado a 2, porque é 1 mais 1, 2, sobre 2, avaliado de π sobre 4 a 3π sobre 4. Quem é o u? É seno de x. Então, eu tenho seno ao quadrado de x sobre 2, avaliado de π sobre 4 até 3π sobre 4. E agora, se eu substituir seno ao quadrado de 3π sobre 4 dividido por 2 menos seno de π sobre 4 dividido ao quadrado, né? Dividido por 2. Deixa eu só fazer na calculadora aqui rapidinho.
Seno de π sobre 4 dá menos 1. Seno de 3π sobre 4 dá menos 1. Opa, elevado ao quadrado vai dar um positivo. 1 sobre 2. Então, o seno de 3π sobre 4 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 sobre 2. E agora o seno de π sobre 4. Π sobre 4 é 45. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que está sendo dividido por 2. Ou seja, dividir por 2 a fração é o mesmo que multiplicar aqui. Certo? Ai, meu Deus do céu. Estou me enrolando todo aqui agora. Seno ao quadrado de π sobre 4. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Só que esse seno está ao quadrado, então esse daqui está ao quadrado. E está sendo dividido por 2. Então, aqui nós temos 1 meio menos 2 quartos dividido por 2. 1 meio menos. Dividir é o mesmo que multiplicar em x. Ou seja, é como se eu estivesse pegando o inverso do 2, que é 1 meio. Então, eu ficaria com 2 oitavos. 1 meio menos 2 oitavos. Que dá 1 quarto. Beleza? Beleza? Então, gente, aqui eu cometi um erro, tá? Um erro feio. 3π sobre 4, o seno de 3π sobre 4, 3π sobre 4, 3 vezes 180 dividido por 4, é o mesmo que o ângulo de 135. E 135 é congruente ao seno de π sobre 4. Então, na verdade, isso daqui não dá 1. Não sei de onde que eu tirei isso, né? Isso daqui dá raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, dividido por 2. Vamos recapitular aqui então, tá, pessoal? Eu vou apagar essa parte aqui para refazer, senão vocês não vão entender nada. Então, olha só, até essa parte aqui, ok. Agora eu vou avaliar. Primeiro, o superior, ou seja, seno ao quadrado de 3π sobre 4 dividido por 2 menos seno ao quadrado de π sobre 4 dividido por 2. O seno de 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, que está sendo elevado ao quadrado e dividido por 2. Menos o seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. E também está sendo elevado ao quadrado. Também está sendo dividido por 2. Então, veja que eu tenho um número menos ele mesmo. Isso daqui dá 0. Ok? Porque observe o seguinte, π sobre 4 é um ângulo de 45, né? Que é 180 dividido por 4, o ângulo de 45. Se eu pensar no ciclo trigonométrico, se aqui eu tenho o ângulo de 45 graus, aqui do outro lado, bem nesse mesmo ponto, tendo o mesmo seno, eu tenho o de 135. E 3π sobre 4 é justamente o ângulo de 135 graus. Por quê? 3 vezes 180 dividido por 4 dá 135. Ou seja, eles têm o mesmo seno. Então, se os dois senos são iguais, os dois estão sendo divididos por 2 e estão subtraindo, o resultado vai dar 0. Tá bom? Desculpem aí o transtorno e a confusão. Valeu? Deixa eu apagar aqui, só pausar para apagar e colocar a próxima. Essa questão, então, aqui que envolve módulo, questão 8, nós temos assim, a integral
de 0 até 2π de módulo de seno de x dx. O módulo, ele dá sempre o resultado do que está aqui dentro positivo. E nós temos um problema, porque de 0 a 2π tem alguns intervalos em que o seno é positivo e outros intervalos em que o seno é negativo. E onde o seno é negativo, o módulo vai torná-lo o quê? Positivo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou imaginar o ciclo trigonométrico. Aqui é o eixo dos senos. Aqui o eixo dos cossenos. Aqui nós temos o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Como esse é o eixo dos senos, perceba o seguinte, que desde o 0 até o π, o seno sempre é positivo, porque aqui, ó, aqui é o 0. Então, para qualquer arco que estiver aqui, o seno vai ser sempre positivo. Isso significa o quê? Que eu posso abrir essa integral aqui da seguinte forma. Integral de 0 até π. De quem? De seno de x. Ah, mas por que você tirou o módulo, professor? Porque neste intervalo de 0 até π, o seno vai ser sempre positivo, que é o que o módulo faz, deixar sempre o resultado positivo. E a isso daqui, eu vou somar a integral. Agora percebam o seguinte, a partir do π até o 2π, ou seja, a partir do π até o 2π, o seno dá negativo. Mas como o módulo torna tudo positivo, o que eu tenho que fazer aqui na frente? Colocar um sinal de menos seno de x dx. Por que menos? Porque esse seno, quando estiver entre π e 2π, ele vai ser negativo. E para torná-lo positivo, que é o objetivo do módulo, eu coloco o sinal de menos aqui na frente. Por quê? Porque menos com menos vai dar mais. E então esse sinal de menos pode vir para fora. De 0 a π de seno de x dx menos integral de π a 2π de seno de x dx. Então, veja o que eu fiz. Eu só abri essa integral em duas partes. Uma parte que contempla o seno, que sempre dá positivo, então eu não boto sinal nenhum na frente, e uma parte onde o seno dá negativo. Lembrando da definição de módulo. Módulo de x é igual ao próprio x, se o x for maior que 0, maior ou igual que 0, e a menos x se o x for menor que 0. Ou seja, o seno maior que 0 é o próprio seno. O seno menor que 0, então fica menos seno. E agora eu calculo as integrais. Integral de seno é menos cosseno de x, avaliado de 0 a π, menos de seno é cosseno, menos cosseno de x, avaliado de π a 2π. Menos com menos mais. Então, aqui é menos cosseno de x, avaliado de 0 a π, mais cosseno de x, avaliado de π a 2π. Bom, cosseno de π, então, aqui vai ficar menos cosseno de π menos cosseno de 0. Lembra quando eu vou avaliar, tem que ser esse daqui, ó, a função aplicada no limite superior, menos a função aplicada no limite inferior. Mais
Cosseno de x avaliado de 0 a π. Então, cosseno de 2π, que é o limite superior, menos cosseno de π, que é o inferior. Cosseno de 90 é 0, então isso daqui dá 0. Menos com menos vai dar mais. Cosseno de 0, 1. Mais cosseno de 2π, 1. Menos cosseno de π. Ah, professor, estou fazendo errado aqui, desculpa. Cosseno de π, não de π sobre 2. Então, é menos 1. Cosseno de π é menos 1, então menos 1. E aqui, menos cosseno de π. Então, menos 1 de novo. Menos com menos mais, menos com menos mais. Logo, essa integral aí dá igual a 4. Ó, dá mais, dá mais. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Certo? Então, a sacada vai estar aqui no analisar o que acontece quando eu tenho módulo. E isso não vale somente para seno e cosseno. Vale também para essa outra questão aqui, por exemplo, ó, 9. É a mesma ideia. Integral de menos 2 até 5. Menos 2 eu botei menos 5. Menos 2 até 5 de módulo de 2t menos 4. O que eu preciso fazer aqui, então? Eu preciso descobrir quando que isso daqui é menor que 0 e quando que isso é maior que 0. Ou seja, 2t menos 4 é maior que 0 quando 2t é maior que 4. Ou seja, quando t for maior que 2. Então, quando t é maior que 2, essa expressão é positiva. Quando t for menor que 2, essa expressão é negativa. Ou seja, quando t for maior que 2, eu não preciso colocar o sinal de menos na frente. Quando t é menor que 2, eu coloco o sinal de menos. Ou seja, se eu abrir essa integral, o meu limite aqui, ou seja, onde eu vou ter que fazer a divisão, vai ser justamente no 2. Então, vai ir de menos 2 até 2, mais a integral de 2 até 5. Só que agora vem a pergunta. Aqui, 2t menos 4, 2t menos 4. Conforme nós verificamos aqui, para t maior que 2, a expressão é positiva. Então, t maior que 2 está aqui, ó, de 2 até 5. Logo, aqui eu não preciso colocar sinal negativo, lá da definição de módulo. Agora, para t menor que 2, que é entre menos 2 e 2, que é o caso que nós temos aqui, então essa expressão 2t menos 4, ela dá negativa. E como estamos tratando de módulo, para ela ficar positiva, eu tenho que colocar o sinal de menos aqui. Agora é só fazer o quê? Calcular a integral. Qual que é a integral disso daqui? Vai ser menos 2t ao quadrado sobre 2, menos com menos mais 4t. Veja, menos com mais, menos com menos, mais. Mais o quê? Opa! Avaliado de menos 2 a 2. Mais 2t ao quadrado sobre 2, menos 4t, avaliado de 2 até 5. Simplifica as contas aqui, né? Certo? Agora é só substituir. Primeiro por 2. Então, eu vou ter menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 menos 2 ao quadrado mais 4 vezes menos 2. Estou resolvendo só essa. Ó. Estou fazendo a função aplicada no limite superior menos a função aplicada no limite inferior. Somando com t ao quadrado, ou seja, superior ao quadrado, menos 4 vezes o superior, menos
o inferior ao quadrado menos 4 vezes o inferior. Acho que é isso, né? Se eu não estou fazendo nada errado, está certo. Então, 2 ao quadrado, 4, menos continua aqui fora, porque esse menos não é do 2. Mais 4 vezes 2, 8, menos 2 ao quadrado, 4, então menos 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Mais 25, que é o resultado desse quadrado, menos 20, que é o resultado desse produto, menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 2, 8. Então, aqui vai sobrar menos 4, mais 8, menos com menos, mais 4, menos com menos, mais 8, mais 25, menos 20, menos 4, mais 8. Menos 4 com mais 4, simplifica. 25 com 20, sobram 5. Aqui sobram 8. E aqui mais um 8. Aqui menos 4. E aqui mais um 8. 1, 2, 3. 3 vezes 8, 24. 5 menos 4, 1. 24 mais 1, 25. Então, a sacada toda, quando tiver módulo, vai estar em analisar quando que essa função é menor que zero e quando que ela é maior que zero. Quando ela é maior que zero, repete ela igual. Quando ela é menor que zero, tem que botar o menos na frente para mudar o sinal e tornar ela positiva, certo? Vou resolver essa última aqui, a 10. Depois as demais eu deixo com vocês e gravo um outro vídeo resolvendo aquelas que envolvem a interseção de funções no plano, tá? Então aqui, ó, primeiro nós temos integral de 4 sobre raiz de x ao quadrado mais 9. Claro que de imediato a gente observa assim e remete muito à ideia de uma substituição trigonométrica. Mas vejam bem, esse 4 que está aqui em cima, ele pode vir aqui para frente multiplicando 4 vezes essa raiz, essa integral. Então aqui a gente fica com 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 3 ao quadrado, que aí remete mais ainda à ideia de uma substituição trigonométrica. Porém, se você olhar lá na tabela de integrais imediatas, você vai ver que lá tem justamente uma integral nesse formato. E quando a integral tem essa forma, o resultado da integral é ln de x, em módulo, né? De x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 3 ao quadrado, que no caso é 9. E essa integral aqui está sendo avaliada de 0 até 4. Então, primeiro substituímos o x por 4. Então, nós ficamos com 4 vezes ln de 4 mais raiz quadrada de 4 ao quadrado, que é 16, mais 9, em módulo, menos 4 vezes ln de 4, não é 4, de 0, mais raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 9. Fechou? Então, nós temos 4 ln, 16 mais 9 dão 25, raiz de 25 é 5. 5 mais 4, 9. ln de 9. Menos 4 ln 0 mais raiz quadrada de 0 mais 9. Raiz quadrada de 0 mais 9, raiz de 9, 3. Então, aqui é ln de 3. Beleza. Agora, como nós temos o 4 nos dois, eu posso colocar o 4 em evidência. Eu fico com ln de 9 menos ln de 3. Vou fechar aqui.
E nós temos uma das propriedades do logaritmo que diz o seguinte, que se eu tenho a subtração, um ln menos outro ln, ou logaritmo qualquer, isso é o mesmo que o logaritmo do quociente desses dois números. 9 dividido por 3, 3. Então, isso daí se resume a 9. Eu botei log, mas é ln, né? 4 vezes ln de 3. Por que eu não coloquei mais em módulo? Porque 3 é positivo, então esse ln não vai gerar problema nenhum, certo? Ele vai ser sempre positivo. Aí fechou, terminou a conta dessa questão aqui, beleza? Continuando então, ao invés de deixar para a próxima, eu já vou gravar algumas aqui. Então, olha só, aqui agora, são as últimas questões da lista, pede para eu calcular qual é a área formada pela região determinada por essas curvas. Então, qual é o primeiro passo que eu tenho a fazer aqui? É encontrar os pontos de interseção dessas curvas, ou seja, vai lá, busca o GeoGebra. A primeira eu já sei que vai ser uma reta. X igual a 1 sobre 2. Está aqui. A segunda equação, x igual a raiz de y, ou seja, x igual a raiz quadrada de y, que seria a mesma coisa que eu dizer que y é igual a raiz quadrada de x, né? Talvez daria a cor um pouquinho diferente, mas seria isso daí, tá? E a última curva que nós temos aqui, y igual a menos x mais 2. Y igual a menos x mais 2. Feito. Então, o que nós temos aqui? Uma curva, ou melhor, uma região, uma área aqui, certo? Que está sendo determinada por quem? Por essas três curvas, certo? E aqui nós temos inicialmente um problema que acaba não sendo um problema tão grande. Porque olha só, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui com a caneta. Veja que isso daqui é perpendicular, né? Ó, perpendicular, certo? Deixa eu voltar aqui. Eita, nós. Eu vou pegar essa forma aqui e vou colocar ela na tela onde eu costumo escrever. Aqui, copiando, aqui. Perceba o seguinte, só ajustar aqui. Perceba que essa reta aqui, ó, ela é perpendicular ao eixo X. Então, eu não preciso me preocupar com ela na hora de determinar a área dessa região. Por quê? Porque eu preciso da área abaixo da curva em um intervalo de 0 até aqui, pelo que a gente vê, de 0 a 1. Como isso daqui é perpendicular, ele não vai criar região nenhuma aqui dentro, certo? É só como se eu estivesse delimitando aqui a reta, a região onde eu vou ter a área para calcular, certo? Mas por ele ser perpendicular, ele não vai interferir em nada na hora de calcular a área. E aí, como consequência, a gente chega aqui à conclusão de que a área que eu tenho aqui dentro, ela é determinada por esta função aqui, certo? Foi a última função que eu digitei, menos x mais 2. E por esta função aqui, que é x igual a raiz de y, certo? Então, são essas duas equações que determinam essa área. Veja que essa daqui não interfere em nada, porque se eu determinar o limite de integração de 0,5 até 1, veja que aqui ela desce retinho, ó, a área abaixo dessa reta. Então, basta eu fazer o quê? A integral de 1/2, que é 0,5, até 1, de qual função?
de menos x mais 2 menos... E aqui está em função de y. E eu não posso colocar aqui um menos y. Então, eu faço o quê? Essa raiz vem para cá como 1 quadrado. Então, menos x ao quadrado dx. E agora nós fizemos o quê? Só calculamos essa integral. Integral de menos x é menos x ao quadrado sobre 2. De 2, 2x. De menos x ao quadrado, menos x ao cubo sobre 3. Isso daqui está sendo avaliado de 1/2 até 1. Substituindo aqui primeiro 1/2, menos 1 sobre 2. 1 ao quadrado sobre 2, que vai dar 1, né? Mais 2 vezes 1, que é 2. Menos x ao cubo, que é 1 ao cubo, que dá 1/3. Menos. Aqui agora nós temos menos 1/2 ao quadrado. Deixa eu organizar aqui. Menos 1/2 elevado a 2 dividido por 2. Só estou escrevendo isso de uma forma diferente, porque tem fração aqui, tá? Mais 2 vezes 1/2 menos 1/2 ao cubo dividido por 3. Aqui fica menos 1/2 mais 2 menos 1/3 menos 1/2 ao quadrado, dá menos 1/4, dividido por 2, mais 2 vezes 1/2, que vai dar 1, menos 1/2 ao cubo, que vai dar 1/8, dividido por 3. Então, aqui nós ficamos com menos 1/2, mais 2, menos 1/3, menos 1/4 dividido por 2 é o mesmo que multiplicar por 1/2, vai ficar menos 1/8. Mais 1/8 dividido por 3, 3 vezes 8, 24. 1 sobre 24. Só tira o parênteses agora, menos 1/2, mais 2, menos 1/3, mais 1/8, menos 1, mais 1 sobre 24. E agora, o denominador comum de todos eles vai ser o próprio 24. 24 dividido por 2 dá 12, então aqui dá menos 12. 24 dividido por 1 dá 24, vezes 2, 48. 24 por 3 dá 8, 8 vezes 1, 8. Olha, estou só fazendo o mínimo múltiplo comum, tá? 24 dividido por 2 dá 12. 12 vezes menos 1, menos 12. 24 dividido por 1 dá 24, vezes 2, 48. E assim por diante. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 1, 3. 24 dividido por 1 dá 24, vezes 1, 24. E 24 dividido por 24, vezes 1 dá 1. Agora é só simplificar. 48 menos 12 dão 36. 36 menos 24 dão 12. 12 menos 8 dão 4. 5, 6, 7, 8. 8, 24 avos. Ou 4, 12 avos. Ou 2 sextos ou 1 terço. Esse é o resultado dessa integral. A área dessa região aqui é equivalente a 1 terço. Nesse caso aqui, gente, se vocês optarem por calcular o seguinte, ó, vou dar um exemplo, vou pegar cores diferentes aqui, tá? Digamos que vocês querem primeiro calcular a área abaixo dessa curva aqui, que é o menos x mais 2. Vocês querem calcular primeiro essa área aqui.
Vocês podem calcular primeiro essa área toda aqui abaixo da curva, que vocês fazem calculando a propriedade que eu passei na última aula, que é o quê? A integral definida de menos x mais 2, avaliado de 1 meio a 1. Depois, você pega essa segunda curva, que é x igual a raiz de y, e você calcula a área abaixo dessa curva, que eu vou fazer aqui em azul. E depois você faz o quê? A área que você encontrou na primeira, você faz menos a área que você encontrou na segunda. Também dá certo, tá? Sem problema nenhum. Só vou pausar aqui para pegar a próxima questão. Vou fazer mais uma, depois vou ter que parar porque eu tenho aula. Valeu? Pessoal, é só uma observação com relação ao gráfico. Vou até mostrar no GeoGebra porque eu já apaguei aqui no restante. Com relação ao gráfico aqui, ó, x igual a raiz de y. Quando eu passo essa raiz para lá como quadrado, eu fico y igual a x ao quadrado. Se eu fosse fazer o gráfico do y igual a x ao quadrado mesmo, deixa eu botar e mover aqui, ou seja, y igual a x elevado ao quadrado, olha só, eu teria o gráfico completo dos dois lados, tá? Se eu não tenho o software para desenhar, eu sei que essas duas são retas, isso é bem tranquilo de perceber. Essa daqui, quando eu passo para lá, eu sei que é uma quadrática. Só que como eu tenho a raiz no y, esse meu y jamais poderá ser negativo. Se o y jamais pode ser negativo, então a raiz do y jamais vai ser negativa. Como consequência, eu nunca vou ter um x negativo. Então, por isso que a parábola fica limitada só até o ponto... Deixa eu diminuir aqui, coisa chata isso daqui. Por isso que a parábola acaba aqui, está um pouco desconfigurada aqui, né? Que a parábola acaba parando aqui no zero. Por quê? Porque eu não posso ter valores menores que zero para x, certo? Então isso é uma observação interessante quando vocês forem fazer o gráfico, se acaso não tiver um software para ter essa noção, tá bom? Vamos agora aqui escrever as outras expressões. Deixa eu excluir essas aqui. Agora, vamos ver qual que nós vamos pegar aqui. Y ao quadrado igual a 2x e x ao quadrado igual a 2y. O que eu posso fazer aqui? Se eu quiser, eu posso escrever tudo em função de y. Aí a minha função seria assim, ó, x igual a y ao quadrado sobre 2. Então, x igual a y elevado ao quadrado dividido por 2. E a minha outra função, deixa eu botar aqui, não foi? Foi. E a minha outra função, ela ficaria escrita assim, ó. X ao quadrado igual a 2y. Então, eu ficaria aqui com raiz quadrada de 2y igual a x. Então, aqui eu teria assim, ó. X igual a raiz quadrada de 2y. Então, veja, aqui ele está dando essa deformidade, aqui não sei porquê. Mas, enfim, a área delimitada seria essa área aqui, ó. Essa região aqui. Qual que é o cuidado que eu teria que ter se eu fizesse isso? Deixa eu pegar aqui, copiar e jogar lá na outra tela. Eu teria que cuidar com o seguinte, que agora, como eu escrevi a função dependendo de y, então na hora de calcular as integrais, essas integrais seriam em função de y. Deixa eu só fechar aqui para ela ficar certinho. Essas integrais seriam em função de y, ou seja, eu tenho aqui x igual a y ao quadrado e x igual a raiz quadrada de 2y. Então, na hora de integrar, eu iria integrar em função de y. E, como consequência, eu não poderia olhar para o eixo x. Eu teria que olhar para o eixo y, que vai de 2 até 0.
Se eu olhar ao contrário aqui, ele também acaba indo de 2 até 0. Só que a função que eu teria é diferente, porque ó, se eu escrever a função dependendo de y, a função seria y igual a raiz quadrada de 2x, e aqui y igual a x ao quadrado sobre 2. Então, se eu for resolver em função de y, deixa eu voltar aqui no GeoGebra, opa, volta aqui, aqui ó. Se eu fosse resolver a minha função como ela está aqui, ou seja, aqui sendo x e aqui sendo y, aí na hora de integrar, o limite de integração, eu teria que considerar o x, e aí eu teria que escrever as funções isolando o y. Se eu fizer como está aqui, eu tenho que olhar essa função de lado, como se estivesse olhando ela de lado, certo? Então, como se aqui fossem os meus limites de integração. Como a gente está sempre utilizando x, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essas duas equações e vou escrever elas em função de x. Então, y igual a x elevado ao quadrado sobre 2. E a segunda aqui, eu vou escrever y igual a raiz quadrada de 2x. Certo? O que aconteceu aqui? Essa função, vou até botar para cá, tá? Só pegar elas aqui. Nós vamos ter que tomar cuidado porque eu sempre tenho que olhar o quê? A função que está em cima. Vai, meu filho. Opa. Então, aqui, ó, vejam bem. Essa minha primeira função é a que eu escrevi como y ao quadrado. Y igual a raiz quadrada de 2x. Y igual a raiz quadrada de 2x. Agora, vamos voltar aqui no GeoGebra e vamos ver y igual a raiz quadrada de 2x. Ó, é essa que está em cima. Para a hora de integrar, eu sempre tenho que fazer o quê? A de cima menos a de baixo. Então, a que está em cima é y igual a raiz quadrada de 2x. A que está embaixo é x ao quadrado sobre 2. Então, na hora de calcular a integral para determinar a área dessa região aqui, eu tenho que fazer integral de quanto? De 0, que é o limite inferior, até 2, que é o limite superior, de qual função? A que está em cima é a raiz quadrada de 2x ao quadrado. Opa! Não, de 2x. Raiz quadrada de 2x. Menos a outra função, que é x ao quadrado sobre 2. dx. Ó, de cima menos a de baixo. Essa integral aqui, para eu poder calcular, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, como eu tenho uma raiz de um produto, eu posso escrever isso como raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de x. Menos a integral de 0 até 2 de x ao quadrado sobre 2. dx, e o dx está aqui obscuro. Como esse raiz de 2 é um número, eu posso jogar ele para fora da integral. Raiz de 2 vezes integral de 0 a 2. Raiz de x, x elevado a 1 meio. Menos x ao quadrado sobre 2, calculando a integral, vai ficar x ao cubo sobre 2 e sobre 3. Porque o 3 vem para baixo também. Avaliado de 0 a 2.
E agora aqui, raiz quadrada de 2 vezes soma 1 no expoente, x elevado a 3 meios, e divide por 3 meios. Dividir por 3 meios é o mesmo que multiplicar por 2 terços. Avaliado também de 0 a 2, menos x ao cubo sobre 6, avaliado de 0 a 2. Agora ficou fácil, né? Se o meu x for 2, então aqui eu vou ficar com 2 terços de raiz de 2 vezes. Esse x eu já escrevo como raiz novamente. Raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Ó, x elevado a 3 meios é o mesmo que raiz quadrada de x ao cubo. Então, raiz quadrada de x ao cubo. Menos, aplica o zero na função, isso aqui vai zerar tudo. Agora, menos aqui, menos, aplica o 2, 2 elevado a 3, sobre 6. Aplica o zero, vai zerar tudo também, certo? Raiz quadrada vezes raiz quadrada, posso escrever tudo dentro de uma única raiz. 2 vezes 2 ao cubo, 2 à quarta. 2 à quarta dá 16. 2 ao cubo dá 8. 8 sextos. E aqui dá 2 terços vezes 16. Menos 8 sextos. 2 terços vezes 16 dão 32. 32 terços menos 8 sextos. 32 e 3, se eu multiplicar por 2, vai ficar 64 sobre 6 menos 8 sobre 6. 64 menos 8, 56. 56 sextos é a área determinada por essas duas curvas aqui. 56 o quê? Unidades de área, beleza? Assim que eu tiver um tempo, eu tento gravar um pouco mais sobre essas funções, sobre a área determinada para essas duas funções. Mas agora eu tenho aula ainda, eu não consigo mais gravar agora, beleza? Valeu!